Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os bloqueadores neuromusculares competitivos e não competitivos. Bom, vamos começar falando pelo o que eles são. Resumidamente, os BNMs, bloqueadores neuromusculares, são drogas que interrompem a transmissão neuromuscular dos impulsos nervosos na junção neuromuscular esquelética, causando assim a paralisia dos músculos. Mas eles não inibem a dor durante essa paralisia, a dor ainda continua, havendo dois tipos bem distintos entre eles: os competitivos, que são agentes bloqueadores não despolarizantes, e os não competitivos, mais conhecidos como agentes bloqueadores despolarizantes. Eles atuam no receptor nicotínico. A diferença entre o competitivo e o não competitivo é basicamente a ação deles pós-sináptica da acetilcolina, onde o competitivo atua bloqueando os receptores de acetilcolina e o não competitivo atua como agonista dos receptores de acetilcolina. Tudo bem, mas qual seria o seu uso terapêutico? Bom, basicamente o uso terapêutico deles é ajudar a relaxar a musculatura dos pacientes, facilitando assim intubações endotraqueais pelo afrouxamento das cordas vocais do paciente. Ele também ajuda a relaxar os músculos do abdômen e o diafragma, possibilitando assim menores concentrações de anestésicos administrados. Bom, então agora vamos falar sobre quais são usados no Brasil e o que eles são. Bom, no Brasil, os BNMs mais utilizados nos procedimentos cirúrgicos são o rocurônio, atracúrio e citracúrio. Em cirurgias de emergência que precisam ser imediatas, os mais utilizados são succinilcolina e o rocurônio. Bom, o rocurônio é um medicamento competitivo, de ação intermediária e de início rápido. Já o atracuro é competitivo, sem efeitos diretos na pressão intraocular. Ele é utilizado mais em cirurgias oftálmicas. O citracúrio, ele é um competitivo também, administrado com administração endovenosa, início e duração intermediária. Já a succinilcolina, ela é diferente, ela é um bloqueador não competitivo, ela é mais utilizada em anestesias de curta duração. Agora a gente vai falar sobre os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, ou seja, não competitivos. No Brasil, o único utilizado na terapêutica é a succinilcolina. Esse fármaco ele é uma junção de duas moléculas de acetilcolina ligadas entre si no organismo como um agonista nos receptores nicotínicos. E é mais ou menos assim, ó, aqui a gente tem a célula, aí aqui tem um receptor para acetilcolina, e essa é a acetilcolina do nosso corpo, né? Que encaixa perfeitamente no seu receptor, nicotínico nesse caso. Essa aqui é o nosso fármaco, succinilcolina, que também encaixa no receptor da acetilcolina no organismo. Bom, e assim que esse fármaco entra no nosso organismo, ocorre a despolarização, depois que ele, enfim, entrou aqui no nosso receptor, ocorre a despolarização dessa membrana celular. E imediatamente acontece a fasciculação. O que é isso? São pequenas contrações musculares involuntárias, passageiras e localizadas. Isso acontece logo antes de sua ação de paralisia muscular, né? Que é a ação que esse fármaco tem no nosso organismo. Então, esse fármaco ele é administrado por via intravenosa. No entanto, em crianças, ele é utilizado ele é administrado por via intramuscular, por ser de difícil acesso às veias de algumas crianças, né? E o paciente, após o procedimento, ele volta espontaneamente ao seu estado normal, dentro de mais ou menos 10 minutos, o que é diferente de outros fármacos como os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. Esses precisam de drogas para a pessoa retornar ao seu estado normal, né? Tá, e quando e por que esse fármaco ele é utilizado, né? Ele é utilizado como adjuvante na anestesia geral para facilitar a intubação, principalmente a intubação traqueal, né? E ele proporciona relaxamento muscular para facilitar essa intubação. E apesar de inúmeros efeitos adversos
que a succinilcolina tem, ela é muito usada por ter esse efeito muito rápido. Em 1 minuto, o efeito acontece e a pessoa retorna ao seu estado normal dentro de 10 minutos depois do procedimento. E ele é muito utilizado em procedimentos, né, de curta duração e de emergência. Então, como eu citei anteriormente, esse fármaco possui inúmeros efeitos colaterais, como, por exemplo, a bradicardia, que acontece por conta da estimulação de receptores muscarínicos no nó sinoatrial e pode ser evitada se utilizada junto com um agente antimuscarínico, como a atropina. Outro efeito colateral é a arritmia cardíaca, que é causada por esse fármaco ter um efeito que aumenta a concentração de potássio no plasma, e isso pode levar a uma arritmia cardíaca. Aumenta também a pressão intraocular. O efeito dele acontece dentro de 1 minuto no nosso corpo. Ele é muito rápido, então ele é utilizado principalmente em situações de emergência, o que é diferente de outros fármacos de outras classes que demoram um tempo a mais, um tempo maior, né, para agir no corpo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as características dos bloqueadores neuromusculares. Vamos falar um pouco do mecanismo de ação, as ações e os aspectos farmacocinéticos, além dos efeitos colaterais. Os fármacos capazes de bloquear a transmissão neuromuscular agem na região pré-sináptica, inibindo a síntese ou liberação de acetilcolina, ou na região pós-sináptica. O bloqueio neuromuscular é um complemento importante à anestesia geral, e todos os fármacos utilizados para esse fim, eles têm como ação pós-sináptica, seja bloqueando receptores de acetilcolina, em alguns casos o canal iônico, ou ativando receptores de acetilcolina, e assim causando uma despolarização persistente na placa motora terminal. E aí, indo diretamente para os mecanismos de ação, os agentes bloqueadores não despolarizantes atuam como antagonistas competitivos dos receptores de acetilcolina, situados na placa terminal. A quantidade de acetilcolina liberada por um impulso nervoso geralmente excede várias vezes o número necessário para desencadear um potencial de ação na fibra muscular. Portanto, é necessário bloquear de 70% a 80% dos receptores para que a transmissão seja de fato interrompida. O grau de bloqueio varia de acordo com diversas circunstâncias fisiológicas. Daí dá para citar a frequência de estimulação, a temperatura e a atividade da colinesterase, que de outra forma tem efeito pequeno sobre a eficiência da transmissão. Agora passando para os efeitos adversos, um efeito indesejado importante daí da tubocurarina é a queda de pressão arterial, resultante sobretudo do bloqueio simpático ganglionar, da liberação de histamina dos mastócitos, que também pode provocar broncoespasmo em indivíduos que são sensíveis. A liberação de histamina não está associada aos receptores nicotínicos, mas também ocorre com atracúrio e mivacúrio, bem como alguns fármacos não relacionados farmacologicamente com bloqueadores não despolarizantes, como a morfina. Outros fármacos bloqueadores não despolarizantes não apresentam esses efeitos adversos. O pancurônio também bloqueia receptores muscarínicos, particularmente no coração, e esse vai acarretar em taquicardia. Agora, partindo para os aspectos farmacocinéticos, os fármacos bloqueadores neuromusculares são administrados por via intravenosa. Eles apresentam diferenças com relação à velocidade de início e de recuperação. A maioria dos agentes bloqueadores não despolarizantes é metabolizada pelo fígado ou eliminada de forma inalterada pela urina, com exceção do atracúrio, que sofre hidrólise espontânea no plasma, e do mivacúrio, que é hidrolisado pela colinesterase do plasma. A duração da ação varia de 15 minutos a 1 hora ou 2 horas. Após esse período, o paciente recupera força suficiente para tossir e respirar de modo adequado. A via de eliminação é importante, pois muitos pacientes que se submetem a uma anestesia apresentam algum comprometimento da função renal ou hepática, que pode intensificar ou prolongar a paralisia de modo significativo.